Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Senhores, o que a gente viu hoje, eu não vou mentir pra vocês não, que eu fiquei bastante feliz, porque sempre minhas críticas aqui sempre foram muito levadas a corridas monótonas, corridas chatas, corridas robotizadas, e hoje não. Hoje eu tenho que dizer que talvez vimos possivelmente a melhor corrida deste ano, dessa temporada, né? E pode ser que seja uma certa probabilidade de ser uma das 10 corridas da década. A gente viu Kimi Antonelli vencer pela quarta vez seguida, né? Isso já é um baita feito. Mas a gente também viu, pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto novato vencer as suas 4 primeiras corridas de forma consecutiva. A gente viu a história ser escrita, né? E diante de uma pista muito imprevisível. Uma pista muito imprevisível, porque eu até achava que a gente fosse conhecer pela primeira vez uma pista aonde a gente viria esses carros, como esses carros reagiriam à chuva, né? Como sempre ficou na expectativa, né? Porque choveu antes de começar a corrida, né? E aí tava tendo certas sequelinhas ali, do que tinha sido a chuva, né? E aí a gente vê isso tudo que a gente viu, né? Esse cenário todo que a gente viu. Vamos falar primeiro os resultados, depois a gente vai falando mais detalhadamente aqui. A gente vai falando assim de piloto por piloto, posição se possível, né? Mas vamos lá, Antonelli em primeiro, Lando Norris em segundo. Não, pera, errei aqui, gente, desculpa. Aí. Antonelli em primeiro, Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro, Leclerc em quarto, Hadjar em quinto, Colapinto em sexto, Liam Lawson em sétimo, Gasly em oitavo, Sainz em nono, Berman em décimo, Piastri em décimo primeiro, Hülkenberg em décimo segundo, Bortoleto em décimo terceiro, Ocon em 14º, Lance Stroll em 15º, 16º é o Valtteri Bottas, e os que abandonaram foi o Sérgio Pérez, o Lando Norris, o Russell, Alonso, Albon e Lindbergh. Todos esses caras abandonaram, tá? Vamos para o campeonato aqui de pilotos e depois de construtores. De pilotos, o Antonelli 131, Russell em segundo com 88, Leclerc em terceiro com 75, Hamilton em quarto com 72, Norris em quinto com 58, Piastri em sexto com 48, Verstappen em sétimo com 43, Gasly em oitavo com 20, Berman em nono com 18, Liam Lawson em décimo com 16 pontos, Franco Colapinto em 11º com 15 pontos, Hadjar em 12º com 14, Sainz em 13º com 6, Lindblad em 14º com 5 pontos, Bortoleto com 2 pontos em 15º, 16º Ocon com 1 ponto, Alexander Albon com 1 ponto em 17º, e até agora Hülkenberg, Bottas, Pérez, Stroll e Alonso não pontuaram ainda. No campeonato de pilotos, quer dizer, de equipes, a Mercedes com 219, a Ferrari com 147, a McLaren com 106, Red Bull em quarto com 57, Alpine em quinto com 35, Racing Bulls em sexto com 21, Haas em sétimo com 19, Williams em oitavo com 7, Audi em nono com 2 pontos e Cadillac e Aston Martin, ambas zeradas nos pontos, tá? O que a gente viu hoje, acho que, como eu já falei, uma corrida muito, muito boa, com emoções do início ao fim. Vamos falar do duelo Antonelli e Russell. Antonelli e Russell, para mim, foram sublimes, assim, na minha visão. Quer dizer, sublimes não coloco como sublimes, mas assim, o duelo entre os dois, um duelo
que pode até dividir opiniões. As redes sociais, as Kimizettes e os Russelzettes vão brigar entre si, vão ter um duelozinho entre os dois na internet, né? Quem é certo, quem é errado, quem fechou quem e tudo, essas coisas todas. Mas a gente viu muito dessa questão psicológica entrando em ação durante quase todo um instante em que os dois estiveram em pista. Eu falo isso porque o George Russell, lamentavelmente, na metade da corrida, assim dizer, abandona problema mecânico. Até ali estava liderando a corrida bem ali com uma ressalva ali do Antonelli na fuça, na traseira dele ali o tempo todo no 12, né? Meio lá ele esse comentário, né? Mas enfim, a gente viu uma disputa de dois pilotos espetaculares, na minha opinião, né? Pilotos assim que eu os coloco com certeza. Obviamente, um deles vai ser campeão no final da temporada, mas dois pilotos que até um exato instante são ainda são protótipos de campeão, né? Enquanto um é extremamente agressivo, extremamente do limite da situação, o outro é um piloto mais calculista, é um piloto mais cerebral. E, logicamente, o cerebral, eu estou falando do Russell, e o piloto mais agressivo, eu estou falando do Antonelli. E quando esses dois tipos de pilotos se duelam, dá nessas disputas que foi no início até o momento em que o Russell abandona. Em nenhum momento esses dois deixaram de duelar entre si. E isso já foi espetacular por si só. Lamentavelmente o Russell abandona, não foi culpa dele, foi culpa, infelizmente, do problema do carro, não se sabe até agora a razão específica. É o clássico problema que existe desde que eu era criança, né, vendo Fórmula 1, um clássico problema hidráulico, né, o tal do insolucionável, o tal do problema sem nome, né, resumindo, o problema hidráulico. Eu detesto quando falam isso, porque nunca falo o que é que causou esse dano, né? Falam que o problema hidráulico é muito resumido, né? Muito equipe falando pra mídia o que é, basicamente o que é, mas não fala detalhadamente do que é, né? Enfim. Então, o que a gente viu foi isso. A gente viu dois pilotos em seus psicológicos no limite, né? Mostrando o melhor que podiam um em relação ao outro. E no duelo entre os dois a gente via claramente as duas questões em que disse sobre as características de um e de outro. E os dois, em vários momentos, eu não falo um ou dois não, aconteceu umas 3, 4, 5 vezes, nem perdi a conta, de vezes em que os dois pilotos, Kimi Antonelli e George Russell, cometeram erros, principalmente ali na curva 11 ou 12, né? Aquela curva que vai para hairpin em direção à reta oposta para a linha de chegada, né? Ali teve muito erro dos dois, né? Nitidamente pressão, nitidamente dois pilotos extremamente do limite, sem team orders. O que vimos hoje é uma Fórmula 1 em que a McLaren, por exemplo, aqueles vagabundos que infelizmente estão no topo da McLaren, são totalmente contra. Que a gente teve de aguentar no passado inteiro vendo esses caras tomando as rédeas dos seus pilotinhos. Não. Na Mercedes, se a Mercedes tinha uma certa intenção de controlar esses dois, o Russell e o Antonelli, nessa corrida de hoje não. Nessa corrida de hoje a gente viu o que a gente sente falta nos duelos particulares. O que a gente viu com Leclerc e Hamilton no Grande Prêmio da China, a gente de certa maneira viu hoje no Grande Prêmio do Canadá. Então isso para mim, isso é o que tinha que acontecer. E graças a Deus não teve um consagrado ali na Mercedes aonde interviu, falou: George, pare de agir assim, deixe seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, não faça isso, não ataque seu companheiro de equipe. Não teve nada disso. Se teve, esses dois pegaram toda a fiação do rádio e jogaram pro caralho. E é isso que falta um pouco para muitas equipes e para muitos pilotos. Então o que eu vi hoje
minhas sinceras palmas ao Russell e ao Antonelli pelo duelo entre os dois. Lamentavelmente, como já dito, o Russell abandonou, a situação dele se complica, né? Se complicou muito porque a distância dos dois agora está imensa, mas não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. A gente viu o Lando Norris ano passado conseguindo converter isso, e vai para conta do George Russell agora uma pressão a mais, uma pressão que ele já teria que lidar, né, de ter um companheiro de equipe super competitivo e super vencedor, pelo que a gente nota, né, ainda em sua fase de amadurecimento, claro, pela idade dele, 19 anos só, né, mas tem também o fator da distância de pontos. O Russell vai ter que ser impecável nas próximas corridas. O Russell não vai poder tolerar ver o Antonelli na sua frente, porque isso, a cada corrida que vai indo, ele vai perdendo a chance de conquistar seu título. Então o Russell vai ter que vir com tudo para Mônaco agora daqui 2 semanas. Verstappen e Hamilton. Eu, sendo muito sincero com vocês, eu não curto muito, porque chegou-se um ponto assim, onde tudo que os dois fazem, todo momento em que os dois dividem alguma coisa, divide pista, divide o que quer que seja, sempre acaba em pancadaria. Sempre acabava assim, e hoje não. Hoje a gente viu 2 momentos assim cruciais para que isso tivesse acontecido, e não, dessa vez houve respeito, dessa vez houve uma limpeza, vamos chamar assim, não sei se é essa palavra. Mas o que a gente viu hoje foi uma batalha justa, ferrenha, mas limpa. Uma coisa que a gente uma palavra que não existe quando está Verstappen e Hamilton no mesmo metro quadrado. A gente sempre via toques, a gente sempre via uma rede social que era se degladiava pelo seu piloto favorito, pelo seu Verstappen, pelo seu Hamilton, e nunca um bom senso do que é certo e do que é errado. A gente nunca vê, porque a gente está falando de gente que é fã de piloto. A gente não vê fã de Fórmula 1, a gente vê fã de piloto, duelando nesses diálogos abomináveis que a gente tem que ver nas redes sociais. Não. Hoje a gente viu respeito, hoje a gente viu uma imposição, hoje a gente viu o Verstappen ultrapassando brilhantemente o Hamilton lá no início da corrida, mas depois o Hamilton ultrapassou o Verstappen por fora, na mesma curva. Uma história foi feita entre esses dois de maneira limpa na mesma curva. Os deuses do automobilismo agradecem. Eles quiseram proporcionar tudo isso, toda essa tensão, Verstappen e Hamilton, ali, né? Então, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser espetacular isso. É esse tipo de duelo que a gente procura ver entre Verstappen e Hamilton. E não fechando o outro, batendo asa, batendo isso, batendo aquilo, não. A gente não viu isso, a gente viu uma disputa limpa, uma disputa justa, um respeito de ambas as partes, de 2 baita campeões, de um dos melhores pilotos do grid. Dos dois, que estão ali nos melhores pilotos do grid. Um não mais, um tá meio ali e tal, né? Então, não tem mais nada a dizer a não ser bater palmas para esse duelo entre Hamilton e Verstappen. Leclerc em quarto. É decepcionante porque o Hamilton terminou a 30 segundos à frente dele, né? Ele veio falando de que teve um final de semana horroroso desde o início dos treinos livres, não se achou com freio. Na qualificação chegou a falar que ou era P8 ou era muro, né? Ele estava muito desse jeito, né, hoje. E acho que diante do atual cenário, onde há uma lacuna imensa entre as equipes grandes e as equipes médias para pequenas, eu diria que foi um resultado muito, muito lucrativo para ele. Muito lucrativo. Porque ele, de fato, você não via ele ali na pista, né? Você via um piloto ali recatado, um piloto que não se arriscava, um piloto que não fez porra nenhuma, assim dizer. Se existe um termo para isso, assim, sabe? De um piloto que sabia muito bem que se fosse além do que poderia ir, bateria. Então a gente não viu nada além disso do Leclerc nesse final de semana. Hadjar, em quinto,
E só lembrando, né, eu já vi muitos falando assim, o Hamilton está de volta. Eu me mantenho recatado a isso também, tá? Porque o Hamilton, ano passado, ficou à frente do Leclerc na qualificação, nessa mesma pista. E ficou apenas 8 segundos atrás do Leclerc, sendo que o Hamilton tinha atropelado aqueles bichinhos, eu esqueci o nome deles agora, que infelizmente é muito habitual no Canadá. Eu esqueci o nome desse bichinho, um bichinho fofinho, inclusive. Mas ele, sabe, ele tinha perdido rendimento ano passado por isso e tal, né? Então, né, nitidamente, Canadá não é uma das pistas. Ok, agora a gente tem que ver isso, né? Piloto que é fã de uma pista e é hater de outra, né? E expressa isso publicamente, né? Infelizmente, a gente tem que ver isso, né? Hadjar tem o seu melhor resultado com a Red Bull, né? Ele já teve resultados melhores, mas na Red Bull esse foi o melhor resultado dele, encharcado de punições, né? Fechou com muita agressividade o Leclerc em um certo momento ali, né? No safety car no virtual safety car do Russell, se não me engano, quando todo mundo parou, o Hadjar ficou à frente do Leclerc, sendo que ele estava atrás, mas por conta do Hamilton ter parado antes, atrapalhou a vida do Leclerc, né? A Ferrari inclusive fez um péssimo pit stop com o Hamilton, atrapalhou, e aí o Hadjar ficou à frente do Leclerc, e aí na recuperação o carro da Ferrari era muito melhor, né? E o que a gente viu foi ele fechando, ele também infringindo bandeiras amarelas. O Hadjar fez de tudo essa corrida, fez de tudo. E para você ver a lacuna que é das equipes grandes para as equipes médias e pequenas, que apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu terminar em quinto lugar, né? O Frank Colapinto mais uma vez fazendo uma corrida muito boa, uma corrida dentro do teto, né? Das melhores, ele está mais uma vez à frente do Gasly, né? A gente nota claramente que o Frank Colapinto melhorou muito nas últimas duas corridas. Em Miami foi assim, e agora também ele repete um excelente resultado, né? Ele repete mais um bom resultado, né? E ele ficou em sexto e o Gasly ficou em oitavo, por exemplo, né? O Gasly também até conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação, né? Inclusive, né, gente, o que a gente também tem que dizer é o seguinte, né? Vocês estão sentindo saudade dos comentários que eu estou tendo aqui da McLaren, né? Das duas McLarens, né? A gente vai chegar nelas daqui a pouquinho, né? Mas enfim, o Frank Colapinto para mim foi surreal nessa corrida. É o teto desse carro, é o teto hoje aí, né? Para mim foi muito bem, mais uma vez, o Frank Colapinto. Meus parabéns a ele, né, pela evolução que ele vem mostrando. Mais uma vez à frente do Gasly e tudo, né? Acho que isso a gente tem que destacar bastante, né? Liam Lawson em sétimo, Gasly, como já dito, em oitavo, né? O Gasly fez um péssimo quali ontem, né? Ele fez um péssimo quali. E logicamente que isso prejudicou bastante, né? Salvo engano, cara, eu não sei se o Gasly foi um dos pilotos que colocou pneus de chuva em pneus de pista intermediária. Eu não tô lembrando agora quem foi. Eu devia ter anotado isso. Na verdade eu anotei, só que eu reiniciei esse computador a manivela aqui. Mas eu também fui idiota porque eu também não salvei minhas anotações, né? Podia ter salvado, né? Que merda, hein? Mas enfim. Então, né? Enfim. E o Carlos Sainz em nono, né? Ótimo. Também é o que podia o carro da Williams, né? Berman em décimo, né? Também maximizou o seu resultado. Carlos Sainz também, tá? Carlos Sainz também. Piastri em 11º. A McLaren teve seu final de semana nível Ferrari, né? Ou seja, das equipes grandes, antes de começar a corrida, havia-se um debate, né? A pista, inclusive, estava muito fria, né? E aí o que acontece, né? As McLaren, né, no caso o Piastri e o Norris, eles, diferente da Mercedes, diferente da Ferrari, diferente da Red Bull, diferente de muitas outras também, outros pilotos também, né, escolhendo ir com pneus intermediários, mas todos eles, sem exceção, se deram mal, né? Porque
todos eles se deram mal porque não era para tanto, né? Então isso prejudicou muito a McLaren, né, que parou, ficou lá atrás e pouco pôde fazer depois disso, né? Além disso, o Lando Norris, inclusive, em um certo momento ele tem problemas no motor, precisou abandonar, né? E o Piastri, eu não sei com que mentalidade otimista ele arranja para fazer essas coisas. Em um certo momento ali onde ele estava tentando fazer uma corrida de recuperação, movido talvez pela afobação, né? Piastri, que inclusive foi o mais inseguro dos pilotos da McLaren, né? Pouco antes da corrida começar, né, teve 2 largadas, 2 voltas de formação a mais do que o normal, porque na primeira o Lindblad teve problemas no carro, né? O Lindblad que vinha fazendo um final de semana surreal, né? Vinha fazendo um excelente final de semana. E aí o que acontece, né? O carro dele tem problema, né? E aí não conseguiram tirar o carro dele a tempo, tiveram que fazer mais uma volta de formação. Então, das 70 voltas originais que a gente teria, que a gente acabou ficando com apenas 68, né? Apenas, né? Então, péssimo final de semana para a McLaren, né? A McLaren que vinha num certo progresso e tudo, né? Em seu final de semana de Ferrari, né? Que é um termo que eu utilizo para quando uma equipe decide fazer uma bobagem, né? Decide se auto-manipular na corrida, né? E ela fez essa auto-manipulação. Claro, a gente entende, né? Seria a primeira vez que esses carros teriam contato com chuva, né? Então a gente eu vou passar um pouco de pano, vou ser um pouco advogado do diabo nessa situação, mas fica a crítica, né? Do porquê que esses caras fizeram isso, né? Sendo que as principais equipes, né, que nem o Piastri teve a chance, por exemplo, de converter isso, né, de colocar logo um pneu de pista seca, só que ele teria de largar dos boxes, né, era a decisão dele, né. O Norris nem contestou, mas o Piastri contestou, ficou preocupado, mas mesmo assim foi e foi um dos primeiros a ter que parar para trocar o pneu. Hülkenberg em 12º e Bortoleto em 13º, né? A Audi não tinha muito o que fazer, né, gente? Não tinha muito o que fazer, era isso aí, né? Ficou muito nisso aí. Acho que nos demais aqui, gente, a gente nem tem muito o que comentar não, tá? O que eu tenho que comentar é o seguinte, que apenas Hamilton, Verstappen e Leclerc que ficaram na mesma volta, tá? O restante, todo mundo levou volta, tá? Isso era uma coisa muito incomum até ano passado, porque a ordem de força os carros eram muito mais próximos de parelhados, assim, né? E hoje a gente vê essa lacuna enorme, né? Das equipes maiores para as equipes médias e pequenas, né? Mas no mais, gente, é isso que eu tenho a dizer sobre essa corrida. É uma corrida muito, muito boa, com emoção do início ao fim. Eu diria que o meio da corrida foi um pouco sem graça, né? Eu diria que o meio da corrida foi um pouco sem graça. Mas me chamou a atenção outros detalhes também, tá? Outros detalhes que me chamaram a atenção foi durante o duelo do Verstappen e do Hamilton o seguinte, né? O Hamilton conseguindo ter ritmo para chegar no Verstappen, ele vai lá, ultrapassa. Ao invés, assim, isso até que é um certo elogio. Eu não sei se eu elogio isso aos carros ou se eu dou elogio com relação à condição climática da pista. Porque mesmo apesar do Verstappen ter menos ritmo, desde o finalzinho ficava-se até mesmo uma certa expectativa se o Verstappen iria ou não alcançar o Hamilton, reultrapassar o Hamilton, né? Porque ficou essa expectativa em um certo momento, né? E a mesma coisa se vale a Antonelli e Russell no início da corrida, né? Não significava tecnicamente para um piloto ultrapassar que ele sumia, igual sumia antigamente, até ano passado era assim, um piloto que tinha maior vantagem em questão de pneu, ele ultrapassava e ia-se embora. A gente não está vendo isso nos carros atuais. Eu não consigo dizer se, assim, porque neste ponto técnico da Fórmula 1, talvez humildemente falando assim, não seja muito meu forte, mas eu acho que a gente pode considerar que isso talvez seja um efeito positivo, vamos dizer assim, destes carros, dessa nova era de carros aí, né, de motores 50% elétricos e de combustível, tá, essas coisas todas, né, desses novos carros, né, desse novo regulamento, né. Então, gente, acho que pode ser que haja alguma outra coisa? Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa importante, muito, muito importante? Pode. Mas eu acho que não dá para fugir muito disso aqui
não dá para fugir muito desses meus comentários, né? Acho que foi uma corrida muito boa, acho que foi uma corrida que recupera aquela estima de que não tem jeito, Montreal tem esse DNA da Fórmula 1, né? Ela tem esse detalhe que falta para muitas outras pistas, né? Que é essa adrenalina, que é, né, isso, né? E assim, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso é como uma felicidade, porque cansa quando se tem tantas coisas ruins, tantas coisas assim que você pensa assim, poxa, por que eu tô perdendo meus gloriosos segundos? Eu podia estar fazendo outras coisas aqui em casa, né? Hoje não, hoje valeu a pena cada minuto vendo essa corrida, né? Então, né, graças a Deus eu não vi uma swap positions, né, troca de posição, nem nada disso. Sabe, eu vi muito de uma Fórmula 1 que me encanta, sabe? Eu vi muito, né? Faltou muita coisa, claro, né? Gostaria que o Russell tivesse permanecido, né? É lamentável um piloto que está disputando o título perder desse jeito, é muito, muito lamentável. Mas acho que ele fez o que tinha que fazer. E só um detalhe só que eu não gostei do Russell foi o quanto ele foi cagão mesmo na largada, né? Sei lá, ele foi muito cagão. Eu não sei se é porque ele se assustou com o Lando Norris, mas eu quero entender o que um piloto da situação dele hoje no campeonato pensou na largada. Por que é que ele freou? Por que ele reduziu? Deixou o Antonelli passar? Eu não sei se foi susto, porque o Lando Norris na largada ele largou muito bem, né? Mas eu queria saber por que o Russell fez aquilo. Né? Agora não, quer dizer, agora tanto faz, tanto fez também, né? Tanto faz, tanto fez. Mas assim, fica esse detalhe assim que me veio a cachola aqui agora, né? Mas então é isso aí, senhores. Acho que não tenho muito mais o que dizer a vocês aqui não, tá? É isso aí, fortíssimo abraço a todos. Pode ser que tenha faltado alguma coisa? Pode, porque tudo aqui é muito no improviso. Tento muito lembrar o que eu lembro assim na minha cabeça. E isso é benéfico, como também pode ser muito maléfico também, porque a memória às vezes pode trair a gente, né, nesse quesito, né? Mas então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.